contratos de fidelização, planos pré-pagos que dão dor de cabeça. E quando a operadora ameaça cortar seu telefone porque você não inseriu créditos? São questões muito comuns hoje em dia e as respostas você acompanha agora com quem entende do assunto. Hoje vamos falar sobre contratos de fidelização. O advogado Fabrício Pozzocco orienta o consumidor a observar as cláusulas do contrato. As questões relacionadas aos contratos de fidelização em relação à telefonia celular, TV a cabo ou outros produtos relacionados a esse tipo de contrato têm que ser observadas de uma maneira com um pouco de cautela. A gente explica isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que simplesmente por estarem fidelizadas, ou elas são obrigadas a cumprir o contrato o tempo todo, ou elas também não são obrigadas a cumprir nenhum tipo de contrato porque a cláusula de fidelização não existe. Não é bem assim. Há de se perceber, na verdade, como é feita essa fidelização, qual é o tipo de promoção que as pessoas acabam aceitando. O exemplo mais comum é a da telefonia celular. A pessoa vai e acaba aceitando, entre aspas, um telefone celular por um valor módico de R$1, desde que ela opte por um plano de X parcelas de tantos reais por mês. Parece claro, desde logo, que ela não pagou R$1 ou R$2 por aquele aparelho celular. Está mais do que na cara que esse plano de fidelização de tantos reais por mês é que está fazendo parte do pagamento do aparelho. Então essa questão de fidelização é que nós temos que discutir aqui se ela é legal ou se ela não é legal. Pois bem, nesse caso específico, em que o que se está discutindo é exatamente essa questão do ganho do aparelho em relação a essa fidelização, parece claro, na verdade, que essa fidelização ela é legal, porque a pessoa está recebendo esse aparelho em troca. O que não é legal é fidelizar a questão que envolve o serviço. Se, por exemplo, eu ganhei esse aparelho específico num plano que eu preciso pagar R$100 por mês, mas o serviço não funciona, está mais do que na cara que eu posso simplesmente devolver o aparelho, devolver o serviço e não preciso ficar fidelizado a ele em relação a isso. Agora, se eu quiser continuar com esse aparelho em relação a esse tempo, eu vou ter que permanecer fidelizado durante esse tempo, pagando esses R$100. Então não é simplesmente ficar com o aparelho por R$1 e no mês que vem não querer mais saber de nada disso, porque não existe essa opção de fidelização. Não é bem assim a situação. Se o serviço não funciona, se a situação não funciona, se o serviço não presta, se aquilo que me foi oferecido não é aquilo que está sendo cobrado ou contratado, eu posso romper o meu contrato. Sim, isso é fato, mas eu preciso devolver aquilo que me foi dado. Eu não posso ficar com os telefones e simplesmente dizer, não, isso aqui eu paguei R$1 por ele, eu já ganhei e o resto. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora, o que precisa ficar claro é que a oferta vincula o proponente. Isso é importante também entender, mas desde que seja uma oferta justa e realizável. É muito importante, e os jornais toda hora divulgam isso, aquela questão que acabava envolvendo, ou que acabou envolvendo recentemente, uma pessoa que ingressou na justiça porque queria comprar, na verdade, um carro pelo valor de R$1, porque numa publicidade que foi feita, se dizia que o valor do carro era um valor de carro de R$1, quando na verdade o problema foi o lugar em que a vírgula foi colocada na questão do preço. Parece claro desde logo que isso não é uma oferta de bom senso, porque nem mesmo um carro de brinquedo custaria R$1, quanto mais aquele carro específico daquela montadora, onde ficou claro, na verdade, que o problema era onde teria sido colocado a vírgula, e aí, na verdade, teria dado todo esse imbróglio, toda essa confusão. Então, essa questão de vinculação, de oferta, essa questão específica desses contratos de fidelização tem que ser observadas, para não gerarem expectativas diversas relacionadas aos consumidores. Se, na verdade, a situação é ilegal, essa fidelização não pode ser mantida sob pena de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e aí sim nós podemos, na verdade, quebrarmos esse contrato e exigirmos aí os direitos legais
oriundos dessa quebra. Caso contrário, não há essa possibilidade e o consumidor não vai poder se locupletar dessa maneira indevida, sob pena aí de enriquecimento ilícito em relação a isso. Outra questão abordada pelo advogado é sobre os valores das recargas nos planos pré-pagos das operadoras de telefonia celular. As recargas nos telefones celulares são relacionadas objetivamente àquilo que você contratou. Se você, na verdade, contratou um plano de ordem objetiva que determina que você recarregue R$5, em tese você precisa carregar R$5. Se você contratou um plano que determina que você carregue R$10, você precisa carregar R$10. Existe uma argumentação, na verdade, que é muito utilizada a respeito da venda casada, ou seja, que obriga, na verdade, os consumidores a adquirirem aqueles valores daqueles produtos objetivos, vinculando a prestação daquele serviço à aquisição daquela quantia de créditos. E é essa discussão que existe perante o Poder Judiciário ou perante os órgãos de defesa do consumidor para se admitir se isso é legal ou não. Parte dos tribunais vão dizer que isso é legal, parte vão dizer que é ilegal. Qual o argumento que se utiliza? Quem diz que é ilegal diz que isso, na verdade, é uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, porque obriga o consumidor a adquirir um valor especificado em contrato, não dá liberdade para o consumidor adquirir o quanto ele quer. Parte que admite, na verdade, a legalidade, diz que o consumidor, quando contratou aquele plano, ele já sabia quanto ele ia ter que carregar por mês. Não era, na verdade, uma imposição. Ele já sabia, todo mês se carrega 5, todo mês se carrega 15, todo mês se carrega 20, e assim, objetivamente. O que se discute, na verdade, e aí não se tem como se ter isso como legal, mas sim é ilegal, é se eu não me utilizo desses créditos, se esses créditos podem ser perdidos. Aí não. Aí é ilegal. Em outras palavras, eu carreguei meu celular, eu não usei o meu celular, a operadora simplesmente pode ir lá e desconsiderar esses créditos para poder obrigar que eu compre mais créditos? Aí não. Aí essa maneira é ilegal. E aí eu posso ingressar na justiça para poder receber objetivamente isso da operadora de celular. Aí a operadora de celular está agindo com ilegalidade. Aí você deve procurar o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, a OAB, o advogado de sua confiança e mover a ação respectiva. E em relação à compra dos créditos, você sempre vai encontrar essas duas posições. Quem acredite que sim, quem acredite que não. Você sempre vai encontrar essas duas posições, pessoas para defenderem os dois lados. E em relação a isso, dependendo do lado que você estiver posicionado na balança da justiça, ela vai acabar pendendo horas para um lado, horas para o outro. Depende do Poder Judiciário. Ainda falando de créditos nos planos pré-pagos de celular, algumas operadoras ameaçam bloquear o número. O advogado Fabrício Pozzocco explica o que acontece nestes casos. O fato de se bloquear o celular porque ele está sem crédito, na verdade, não é também dessa maneira que funciona. A gente tem que lembrar, na verdade, que os celulares pré-pagos, eles precisam ter um mínimo de créditos para poder funcionar no que a gente chama de ligações para poderem ser feitas. Caso contrário, você acaba tendo simplesmente um chip para poder receber ligações, o que é disponibilizado pela operadora, mas do qual você não vai fazer ligação nenhuma. Você só vai ter um telefone para recebimento de chamadas, o que na verdade não funciona. Por quê? Porque mais do que nunca a operadora disponibiliza um canal de acesso para você lá na plataforma da operadora, tudo direitinho. Isso teve uma época que foi muito contestado, muito discutido perante o Poder Judiciário, quando na verdade as operadoras discutiam se a assinatura de telefonia era legal ou não. Independente da minha opinião pessoal ou da opinião pessoal de várias pessoas que discutiram isso, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça considerou a assinatura de telefonia legal, ou seja, que as empresas de telefonia poderiam cobrar aquele valorzinho que elas cobram para poder manter esse terminal de telefonia ligado. E você era obrigado a pagar isso para poder, entre aspas, suportar todo o sistema. Se isso é legal ou não, na opinião de muitos,
fica hoje, na verdade, essa discussão superada, porque o STJ já reconheceu a legalidade. Pois bem, baseado nesse mesmo argumento do STJ, para as companhias de telefonia celular, eles podem, portanto, exigir a recarga, porque caso contrário, aconteceria a mesma coisa. Nos telefones pré-pagos, nós, na verdade, não utilizaríamos esse telefone para mais nada a não ser receber ligações. E a partir do momento que nós somente recebêssemos ligações e não fizéssemos ligações, nós não teríamos como suportar, aspas, o custo de se manter objetivamente esse terminal ativo. E é por isso que eles exigem recargas a cada tantos meses. Esse é o argumento que as companhias de telefonia se utilizam. Se esse argumento é legal ou é ilegal, na verdade não nos compete discuti-lo agora. Mas o fato é que isso se encontra previsto em contrato, e pelo mesmo argumento que foi utilizado na época pelas companhias de telefonia para poder justificar a legalidade da assinatura de telefonia, que foi reconhecido pelo STJ, é o mesmo argumento que é utilizado hoje para justificar a questão das recargas do celular. Uma vez que o tribunal lá atrás já deu ganho de causa às companhias de telefonia, acredito eu, no meu humilde entendimento e nas conversas que nós temos aí com outros colegas, que seria o mesmo entendimento que seria utilizado hoje por conta desse caso da recarga. E é por isso que a gente acredita, na verdade, que, infelizmente, essa situação seria considerada legal para a companhia de telefonia. Se o consumidor, na verdade, de qualquer tipo de serviço, qualquer um que seja, se sentir lesado, se sentir prejudicado, ele não pode se calar. O que ele precisa fazer, na verdade, é procurar os órgãos de defesa do consumidor. Procure o PROCON da sua cidade, procure a OAB, procure um órgão de cidadania, um órgão de defesa do consumidor, procure uma associação respectiva. Reclame perante a internet, reclame nas redes sociais, é importante isso. Atualmente essas reclamações têm feito aí, ou tem um efeito, vamos dizer assim, muito grande. Isso ajuda a disseminar não somente uma questão de cultura, mas ajuda a informar outros consumidores desses mesmos problemas. E também ajuda a tirar as dúvidas respectivas para que esses problemas não voltem a ocorrer, seja em relação a outras pessoas, mas principalmente em relação aos fornecedores do serviço, em relação a essas empresas que começam a ter a imagem arranhada e começam a pensar 1, 2, 3 vezes se vale a pena realmente, perante a mídia, perante o público, verificar a sua imagem arranhada por questões aí de somenos importância, que poderiam ser resolvidas muitas vezes intrapartes e não perante o Poder Judiciário. Não deixe de fazer essa reclamação. É de suma importância não só para o seu direito, mas para o direito de uma sociedade como um todo.